E o recado foi dado. Trump manda um recado para o Brasil e a situação é mais preocupante do que se imagina. Vou tentar explicar aqui de forma bem clara, objetiva, comentar sobre o que pode acontecer com a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos e o porquê que é preocupante e o Brasil inteiro pode pagar essa conta, um preço muito alto. Olha só, a situação da Colômbia, acho que a maioria já está acompanhando aí em relação à deportação dos imigrantes, mas para quem não acompanhou, de forma bem objetiva aqui, Trump está enviando, né, esses imigrantes para os seus países. Chegou os brasileiros aqui no Brasil e o presidente colombiano disse que não iria aceitar e não iria receber os colombianos lá no seu país, porque o tratamento que estava sendo dado é de forma degradante, que não estava respeitando os direitos humanos e mais um monte de coisa. O Trump falou tudo bem e aplicou uma sanção de 25% na Colômbia, uma sanção. Eu vou explicar aqui para vocês o que representa isso aí, porque o Brasil pode chegar a esse ponto. E essa sanção, ela chegaria a 50% na outra semana, caso o presidente colombiano insistisse em não receber ou não repatriar os colombianos. O presidente colombiano, mudou de ideia em, sim, coisa de uma hora. Falou que enviaria um avião da Colômbia para buscar os colombianos. E aí o Donald Trump falou, tudo bem, então eu retiro aí a sanção de 25%. Mas como assim? Como seria essa sanção? E o recado foi dado porque o Brasil pode chegar a isso aí, e eu não sei se aqui eles terão humildade de voltar atrás, como o presidente colombiano voltou atrás. E aí é onde a situação pode ficar ainda mais grave aqui no nosso país. O Brasil pode quebrar em 3 meses e demorar 30 anos para recuperar esse desastre que pode acontecer. Eu, sinceramente, não torço por isso, porque sou brasileiro, moro no Brasil e sei que uma situação como essa pode ser degradante, triste, horrível para nós brasileiros. Mas o que representa essa sanção? É os produtos que são exportados, que a Colômbia exporta para os Estados Unidos, sofreria uma taxação de 25% ou 50%. Ou seja, seria horrível para eles, prejudicaria muito a exportação desses produtos. E aí, o Petro, o presidente colombiano, falou que também taxaria os Estados Unidos. Só que, eu acho que alguém chegou nele e falou, meu filho, desce daí, onde você está indo? Para você entender aqui, ó, a Colômbia exporta muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exportam para a Colômbia. A Colômbia exporta café, flores, carvão, cerca de 25% a 30% da exportação colombiana é para os Estados Unidos. Olha só o que representa os Estados Unidos na economia colombiana. E sabe quanto que os Estados Unidos exporta para a Colômbia? Os produtos que os Estados Unidos vendem para a Colômbia é de 1 a 2% da exportação dos Estados Unidos, ou seja, praticamente nada. E aí, fazendo um comparativo aqui com o Brasil, os números mudam um pouco. Estados Unidos exportaria aqui de 2 a 3% para o Brasil, e o Brasil, cerca de 14, 15% da nossa exportação é para os Estados Unidos. Ou seja, essa relação quebrada é muito mais prejudicial para o Brasil, e no caso aqui para a Colômbia, do que para os Estados Unidos. E o que mais preocupa são 2 fatores, e aí trazendo aqui para a nossa situação aqui, para os brasileiros. A primeira é que, como eu disse aqui, o Lula, Alexandre de Moraes, essa turma toda, parece que não dá conta de dar aquele passo para trás, recuar. Eu nunca vi o Moraes recuar, muito pelo contrário, ele sempre dá um passo para frente e sempre insiste com os seus abusos que estão sendo praticados, que já não preciso nem falar como que isso aí está nos Estados Unidos, né? Os congressistas americanos querendo até tirar o passaporte dos ministros do STF, do Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Então, a situação lá está denunciada de forma horrível para o nosso país. E aí, o que acontece? Para os Estados Unidos,
enfiar uma sanção comercial aqui no Brasil, para eles, economicamente, seria até interessante. Porque, ao contrário do que os brasileiros pensam, os Estados Unidos é uma potência no agro. É um dos países que mais exportam. Inclusive, disputa com o Brasil essa questão da agricultura, da exportação de produtos agrícolas. Os Estados Unidos e o Brasil competem em relação ao mercado global. Então, se aqui no Brasil quebra, quem fica sendo a potência do agro? Os Estados Unidos. Então, eles têm, inclusive, economicamente, se for parar para pensar, interesse em quebrar o agro brasileiro. E aí, já tem interesse. Para eles seria interessante, porque aí o agro dos Estados Unidos seria potência mundial, porque aí o Brasil que concorre estaria lá atrás. E ainda tem motivos, né? O país dá motivos, o Lula fala bobagem, o STF aqui atropela as regras, o STF aqui bloqueando dinheiro do homem mais rico do mundo, o STF aqui querendo regular redes sociais, que são plataformas inclusive americanas, enfim, o Brasil criando esse atrito e trazendo esse problema aqui para nós. E por que eu fico com medo também e acho que isso aqui não é algo que a gente tem que torcer? Eu torço para que a situação seja resolvida no Brasil o quanto antes, a gente volte à normalidade, né? Que o STF pare com esse ativismo aí, volta para a casinha, cumpra seu papel e que o Brasil possa voltar ao normal, né? Sem precisar chegar a esse ponto. Essa é a minha torcida, porque se chegar, podem ter certeza, o Brasil quebra em 3 meses, os produtos aqui vão lá para cima, o governo Lula se arrebenta. O problema é que o governo Lula se arrebenta, mas nós vamos nos arrebentar também. Então não é interessante, e ao menos aqui no meu conceito, não é interessante torcer para que isso aconteça. É torcer para que as coisas sejam resolvidas o quanto antes. Mas será que o STF, o governo Lula e essa turma está disposta a parar um pouco, a baixar um pouco esse clima e resolver a situação? Não. Pelo visto, não. A última decisão do Moraes foi não permitir com que Bolsonaro fosse até a posse de Trump, mesmo devidamente convidado. Então isso aí mostra que eles não estão nem aí. Infelizmente, quem vai pagar essa conta e vai pagar caro, pode pagar caro essa conta, somos nós, brasileiros. Produtos lá em cima, situação econômica gravíssima e o nosso país pode se arrebentar e demorar muitos anos para se reerguer. Vamos torcer para que as coisas se resolvam, né, o quanto antes. Bolsonaro não ser candidato porque reuniu com embaixadores, não ser candidato porque fez um discurso em um trem elétrico no 7 de setembro, é isso mesmo? Acho que está na hora de repensar antes que seja tarde demais. Compartilha o vídeo, deixa a curtida e já me segue aí também.